Meu pô, só da gente pensar nessas contas, né? Mas não tem para onde correr. Tem que pagar. Mas, por outro lado, o que fazer se a conta não fecha? Qual é a melhor saída, hein? Vem cá que a gente te conta. Aqui no nosso estúdio, a gente trouxe um time de especialistas aqui, ó. Luana Marocchio, psicóloga, até porque a saúde financeira tem tudo a ver com a saúde mental e uma ligada à outra, né, Lu? Boa tarde. Boa tarde, Beta, com certeza. A gente também recebe aqui Zeller Bernardino, que é economista. Muito obrigada pela sua presença. Daqui a pouco vai dar as dicas pra gente. E também a Mira. Mira, me conta. Os boletos já começaram a chegar na sua casa também? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, pessoal. Tá ligado. Eu acho que eu sou privilegiada, que eu devo ser, assim, infelizmente, uma das poucas que começa o ano sem dívida nenhuma. Mas sempre foi assim? Não. Hoje, antes de vir para cá, eu já paguei tudo de janeiro. Então, assim, quando o mês começa, eu já pago tudo. Mulher, conta esse segredo pra gente. Anos atrás, assim, é porque a vida tem altos e baixos, né, Roberta? Então, assim, a gente... É muito fácil falar, você tem que economizar, mas depende muito da vida de cada um, de quanto que é a renda deles e tal, né? Então, antigamente, eu já me embolei muito, muito. É horrível, você não dorme. Você não... É horrível você não ter dinheiro, às vezes, nem para comprar um remédio para o seu filho, porque você se embolou com dívidas que não precisava. Então, hoje, eu falo que eu não sou... Gente, eu estou arrepiada, mas é o ar-condicionado, não é, tá? Hoje, eu falo para você, eu não sou, entre aspas, as pessoas falam assim, você é mão de vaca. Eu não sou mão de vaca, eu sou controlada. E eu aprendi com a vida. Então, hoje, se você falar assim, Mira, você tem o quê para pagar? Eu nada, porque hoje eu sou controlada. Tudo, parece engraçado, mas tudo que eu vou comprar, que eu vou fazer, eu faço uma lista. E hoje é igual, estava falando a questão que vocês estavam falando, a questão do celular, que você tem que parar e tem que analisar se aquele conteúdo é bom para mim. Então, hoje eu vejo isso. Eu chego no shopping e falo, eu preciso disso? Eu não preciso, eu vou usar para quê? Então, assim, se hoje Deus, eu falo que é Deus mesmo. Mas também tem as contas básicas, sim, né, Mira? as contas básicas. Tem gente que tenta fazer a conta fechar, isso. Não é nem com superficial. Não. Tem gente que pensa assim, olha, período de pagar os impostos, tem agora rematrícula de escola, vai ter material escolar. Isso a gente está falando, não é nem do consumo excessivo, não. E onde entra a questão que eu estou te falando, que às vezes a pessoa se embola porque o que ela ganha não dá. Então, é muito fácil falar que a pessoa tem que economizar, mas, às vezes, o que ela ganha não dá. E aí, o que fazer se a conta não está fechando, Zeller? Eu acho que a Mira já falou bem aqui. Eu acho que, primeiro, o que ela falou, parece sim... Você está microfonado, ele está microfonado aqui, ó. Tá chegando aí o áudio em casa? Manda aí pra gente, ó. Tá chegando? Tá. Então, acho que... Empresta o seu para ele, Mira, por gentileza. Obrigada. Então, acho que no final das contas é se planejar, né? Cada um tem uma realidade diferente, obviamente que o que vai servir para um não vai servir para o outro, cada um tem uma realidade, uma vivência, uma formação, uma renda. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa conhecer a própria renda, conhecer os seus limites. E para fazer isso é muito seguir o que a Mira já falou. É sentar, né? Colocar tudo num papel, né? Num Excel, que seja, hoje com internet, né, celulares, até retomando aqui o tema que foi falado antes, a gente tem inúmeros aplicativos, inúmeras ferramentas que servem para você poder fazer um controle do seu orçamento e é muito simples, colocando tudo, né, todos os gastos, né, no papel, anotando tudo e colocando também todas as fontes de receita. E tentar entender, poxa, até onde eu posso ir? O Brasil é um país que... Hoje a gente tem quase 80% da população endividada. E, geralmente, nesses períodos, né, de dezembro, início de janeiro, que é o período de festas, né, Natal, Ano Novo, muita gente tira férias e vai viajar, é justamente o período que a gente começa a ter a elevação desse grau de endividamento. Porque, obviamente, você tem a questão do 13º, que acaba sendo um dinheiro extra que surge, mas as promoções, né, aquela ideia de eu quero aproveitar esse período de verão, eu quero viajar com minha família, acontece que esse início de ano, apesar de ser um período muito bom, se você não reconhece esse seu limite, não trabalha dentro de um orçamento planejado, muitas vezes você vai ter um excelente início de ano, vai ter inúmeros sonhos realizados, né, aquisições, enfim, mas você vai ter um ano muito difícil. Porque... E se essa conta não fechar? A questão, bom, primeiro a gente tem que olhar, né, como eu disse, colocar tudo na ponta do lápis. Então, entender esses gastos.
e, como ela falou, estabelecer prioridades. Então, o que é essencial para mim? Né? Então, uma conta de luz é essencial, energia é importante, conta de água, a compra do supermercado do mês, comida, enfim, carro. Mas, obviamente, assim, a gente tem que trabalhar dentro de um orçamento. Se o que eu ganho não consegue satisfazer todas essas necessidades, então a gente tem que fazer uma análise. Então, por exemplo, será que o que eu gasto de energia hoje é o essencial? Será que não tem... tudo bem que no verão é muito difícil você ficar sem ventilador, por conta do calor, ar-condicionado, mas será que, eventualmente, eu não posso abrir um pouco mão disso? Né? E aí, você entendendo desse momento, poxa, eu estou passando por um momento que as coisas estão mais apertadas, estou no momento, estou endividado, não estou conseguindo honrar com meus compromissos. Então, a gente é aconselhável que você abra um pouco mão, né? No momento, faça sacrifícios, como ela disse, que no início vai ser algo dolorido, né? Ninguém gosta, obviamente, de abrir mão dessas coisas, mas que entendendo que lá na frente isso vai ser benéfico para você. E para isso é importante você convocar a família toda, né? Igual, Luana, de que adianta só uma economizar energia na casa se os demais não estão colaborando? É importante levar essa informação para a família toda? Ah, com certeza, porque é uma equipe, um time, né? Todo mundo está em prol daquelas contas. Ainda mais considerando que nem todos os componentes da casa contribuem financeiramente, né? Alguns só gastam, tipo crianças, né? E aí, considerando que o Zélia falou, pode economizar num banho quente. Tem gente que mesmo no verão gosta de tomar banho quente. Mas, assim, de qualquer forma, são questões que lidam mesmo com muito estresse, né? A impulsividade gera mais gasto, o gasto gera culpa, perde o sono, como a Miriam falou. Envolve a família toda, de todo modo, né, Roberta? Esse esforço traz esses benefícios depois? Compensa? Vale a pena fazer esse esforço que o Zé está falando, da economia? Com certeza, Roberta. Inclusive, na época que eu te falei, né, que foi a época da vaca magra, eu comecei a ter esse controle, né, desse jeito, cortando. Você fala, tem as contas de casa, que não para. Realmente, mas eu comecei economizando nas contas de casa mesmo. A minha aula, porque eu tive uma aula comigo mesmo, uma aula aula financeira, foi um aprendizado muito grande de acordo com o que eu passei. Então, eu comecei a economizar na água, eu comecei a economizar no gás, eu comecei a trocar. As coisas do supermercado que eu comprava, eu comecei a trocar, entendeu? O meu filho estava muito tempo debaixo da água tomando banho. Eu comecei a dar banho nele. Eu cheguei ao ponto de eu falar, não, eu vou controlar seu banho. E esse mês de janeiro sempre foi, historicamente, o mais difícil para você? O mais difícil. Mês de janeiro eu acho que é difícil para todo mundo, porque é um mês que a criançada está de férias. E é muito difícil a gente estar criança em casa e não gastar. Né? Principalmente que a gente tem que inventar, quando se não gastar dentro de casa, vai gastar na rua, porque tem que fora sair... a rematrícula? Material escolar? Isso. É a primeira vez que eu não comprei material escolar, porque geralmente eu compro até em novembro, porque a escola, quando eu vou fazer rematrícula, a escola já passa a lista de material. Esse ano foi a primeira vez que eu não comprei, porque ele passou agora no IFES, né? Então, assim, como é escola nova, né? Graças a Deus. E aí é escola nova, então a gente ainda está aprendendo com a situação. A partir do dia 26 que eu vou saber. Mas é a primeira vez. E eu passei anos e anos da minha vida, eu vou te falar, a gente até chora, né? Porque é uma situação muito difícil. E a gente tem que aprender a lidar com os erros. O ser humano tem muita facilidade de esquecer o que passou. E isso é um erro. E a gente tem que aprender a não esquecer as coisas ruins que a gente passou e aprender e a melhorar. Olha só, tem até um comentário muito interessante de uma telespectadora que diz o seguinte: sobre as finanças no começo do ano, mês de janeiro, já passei muitos perrengues nos primeiros meses do ano por falta de planejamento, a concentração de contas, muitas contas para pagar, material escolar para comprar, mensalidade de curso para pagar e apenas um salário mínimo para tudo isso. Tive uma época em que eu precisei fazer salgados para vender, para ajudar a pagar as contas. Ficava até de madrugada fazendo salgados. Não me arrependo de ter trabalhado tanto, mas há 2 anos comecei a planejar meus gastos e, graças a Deus, não fico mais no vermelho. Quando chega o mês de outubro, eu não faço compromisso nenhum com o meu dinheiro. Olha só, a pessoa aprendeu a se planejar. Quando chega no mês de outubro, ela já não faz nenhum compromisso. Olha que interessante essa estratégia. Ela foi se conhecendo, Zélia. Mas agora, para quem já está trocando pneu com o carro andando, ela falou de fazer salgados.
Ah, mas eu não tenho habilidade com comida. O que eu posso fazer? Empresta o microfone para ele, por gentileza. Bom, o ideal, né, o aconselhável é sempre você se planejar com antecedência, né? Que eu falei, primeiro é importante entender os limites. Então, se eu hoje estou numa situação que eu estou endividado, eu não estou conseguindo honrar com as minhas contas, com aqueles compromissos financeiros que eu estabeleci, então eu acho que é hora da gente estabelecer prioridades e eventualmente fazer sacrifício e falar, poxa, talvez esse verão eu não vou poder fazer aquela viagem que eu queria. Talvez eu possa ir aqui numa praia um pouco mais perto, ao invés de ir numa praia, né, não sei, no Nordeste, ou no Rio de Janeiro, ou né, em Guarapari. Talvez seja melhor aqui por perto. Então, estabelecer prioridades. Se você está numa situação que, de fato, o seu orçamento não permite, então é muito melhor você fazer um sacrifício agora e se planejar para o ano que vem. Porque se você, eventualmente, fizer agora esses gastos sem você poder fazê-los, você vai jogar uma situação para o resto do ano e para o ano que vem muito pior. E o que acontece no Brasil com a inadimplência, principalmente as pessoas, por conta do cartão de crédito, inúmeras promoções, hoje a possibilidade de você pagar as coisas em 12, 24 vezes, isso dá uma falsa sensação de poder para as pessoas, então as pessoas muitas vezes vão comprando, viajando, e elas perdem esse controle. Então, eu falo muito do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele pode ser um excelente aliado, se você souber se planejar. Se você não tem, priorize pagar as coisas à vista ou até mesmo no débito. Né? E sobre fazer essa outra fonte de renda? Isso. Aí você tem várias maneiras, né? Agora, no verão, você costuma ter muitas empresas, né, principalmente do setor de turismo, né, restaurantes, bares, que abrem vagas extras, né, temporárias, para poder, obviamente, atender essa demanda que surge do verão, né? Até por conta das férias escolares. Aqui no nosso estado, a gente tem um estado belíssimo que tem recebido cada vez mais turistas. Então, acho que aproveitar essas oportunidades pontuais. Eu acho que o que ela citou ali de exemplo, né, de fazer salgadinhos, doces, ou mesmo artesanatos, coisas que você saiba fazer bem para poder vender e tirar um dinheiro extra, eu acho também que é uma excelente alternativa. Para quem pode se planejar e tem tempo para isso, eventualmente, porque aí a gente está olhando agora o lado a gente primeiro falou da parte dos gastos, então estabelecer prioridades, aproveitar promoções, evitar ficar parcelando demais se não tiver, para não poder, né, se perder e eventualmente fazer uma dívida pequena virar uma dívida gigantesca. E agora a gente olhando para o lado da receita, né, da sua renda, então aproveitar esses empregos temporários, e, eventualmente, se planejando para o ano seguinte, investir em você. Eu acho que o maior investimento que você pode fazer é em você e na sua qualificação. Né? Então, eventualmente, fazer um curso, aproveitar esse período que, eventualmente, as pessoas estão às vezes, de férias, para poder fazer um curso extra, aprender uma nova, enfim, algo que vai te tornar mais produtivo e, consequentemente, se planejar mais para o ano seguinte. No curto prazo, eu acho que o que dá para fazer é isso, aproveitar esses empregos temporários e também empreendedor é assim, criando maneiras de tirar uma renda extra. A gente estava aqui falando muito da conta de energia, né? Que é prioridade, tem que pagar. Tem até uma boa notícia em relação a isso, tá? Mais de 78 milhões de consumidores vai receber a conta de janeiro mais barata graças ao bônus Itaipu, que oferece descontos com base no consumo registrado em 2023. Dependendo da quantidade de energia utilizada, o desconto pode chegar a R$ 49. Para saber mais, é só você ir de casa acessar folhavitoria.com.br, viu? E aí, trazendo de volta aqui para a nossa discussão, Luana, como que funciona essa relação da nossa saúde financeira com a saúde mental? Porque o que a gente percebe, o que a gente sente, quem nunca, né, teve aquele momento de colocar a cabeça no travesseiro para dormir e às vezes não consegue. Por quê? Porque está cheio de conta para pagar. Sim, é uma relação muito, muito unida, assim, né? Porque interfere como você se enxerga, né? Na sua autoeficácia, assim, que é um dos pilares da autoestima. Então, poxa, eu não dei conta de ir lá e executar o pagamento das minhas contas, de organizar em dia. Se for um pai de família, né? Ele vai se sentir prejudicando a família inteira, mesmo que você more sozinho. Você vai ficar estressado, com insônia, né? Ter, com certeza, sintomas de ansiedade, depressão. Enfim, essa baixa autoestima ela é muito frequente também, né? Por conta dessa sensação de incapacidade. Perfeito. Então, a gente encerra esse
programa, nesse estúdio aqui de hoje, né? Calma que daqui a pouco tem receita, calma. Mas fazendo exatamente esse alerta, né? Se possível, antecipe, igual essa telespectadora falou, a partir de outubro, ela não assume nenhuma dívida que vai postergar para o próximo ano. O planejamento é essencial. Agora, você que está aí trocando pneu com o carro andando, tem outras formas aí de aumentar a sua renda, né? Seja fazendo salgadinho, igual a outra telespectadora contou, às vezes seu talento é no artesanato, o que não dá é para a gente deixar isso acumular na mente, Sim, senão você aproveita adoece. essa oportunidade para se reinventar e não se culpar, né? Perfeito.